Está começando mais um Momento Espírita. O tema de hoje é os desafios da educação dos filhos. Nós vamos conversar com a professora Thelma Virgínia Rodrigues. É um prazer tê-la aqui no programa, Thelma. Prazer é nosso, uma alegria enorme. Bom, para iniciar a nossa entrevista, eu te pergunto, qual é o maior desafio, na sua opinião, na questão da educação dos filhos? É lidar com as diferenças, respeitando cada um no seu limite. Eu tenho 5 filhos e posso dizer que nenhum deles tem características iguais. A escola foi diferente, a forma de nascer, o desenvolvimento das doenças principalmente como mãe espírita. Se nós quisermos imaginar que tem uma fórmula ou que tem um padrão para todos os filhos, nós não vamos ter essa felicidade, porque nenhum dos filhos vai corresponder à nossa expectativa. Cada um tem uma expectativa. E nós temos que entender que é um mundinho diferente e mesmo sendo diferente do que eu considero melhor ou que o próprio mundo considere melhor, não significa que ele não vai ser um sucesso ou tão feliz. Então, trabalhar essas diferenças e a expectativa. Porque quem não quer ter o filho mais inteligente, o mais bonito? O bebê nasce, poucos são os pais que falam, vai ser um grande homem, ou vai ser um espírito bom, ou vai ser uma pessoa vitoriosa. Fala, nasceu bonito, nasceu com saúde. Eu tive há pouco tempo uma jovem espírita, um casal lindíssimo. E o filho que nasceu não foi a expectativa de beleza. E num universo de vários casais, com filhos lourinhos e com olhinho e brincando, como esse casal ficou triste até que a criança encaminhasse. E eu me lembrei que sempre tive vontade de ter uma criança excepcional, de ter um filho, que Deus me permitisse ter um filho que tivesse algum tipo de dificuldade, porque eu acho que quando nós podemos trabalhar a dificuldade, já que esse mundo é escola, se vier tudo fácil, não tem muito desafio. E eu tenho sido muito feliz de perceber que os meus filhos são tão heterogêneos, mas que há uma sinergia, que essas diferenças têm se transformado na nossa casa em ponto de crescimento, de coesão, de alegria, e não de separatividade. Você também tem uma certa experiência com aula para a juventude, né, dentro do movimento espírita e tal. Qual a maior dificuldade, assim, voltando à primeira pergunta, qual foi o maior desafio nessa questão de lidar com o jovem? Você já falou que é a questão da diferença, né? No caso, seu familiar que tem 5 filhos. E no grupo de alunos, assim, qual era o maior desafio? Olha, na experiência com o jovem, o estudante, eu tenho 27 anos de experiência com a engenharia, com o ensino da engenharia, em várias áreas. Eletrônica, telecomunicação, automação. No caso do jovem na escola, era lidar com a autoestima dele, porque, infelizmente, a nossa escola tem trabalhado as dificuldades como perda, como falta de sucesso. Então, é trabalhar um aluno para entender que se ele tentou fazer o melhor que ele pode, se ele tem estudado e se dedicado, mesmo que ele pegue uma dependência, mesmo que ele não seja a melhor nota, o melhor score, já que a nossa escola quantifica muito, né? Ao invés de ser qualidade, ela ainda tem trabalhado muito a quantificação. Então, no caso dos alunos, eu tenho tido experiências fantásticas, nas quais um aluno que acreditava não ser capaz de um determinado conteúdo, no final do período letivo, chegar, professora, me desculpe, mas eu não vou conseguir passar nessa matéria esse semestre porque eu não consegui cumprir todas as etapas, mas quero te dizer que eu estou acreditando em mim. Essa foi a minha vitória, das maiores vitórias, não é um nem 2 alunos, porque eu posso dizer que alguns milhares de alunos já passaram pelas minhas mãos nesses 27 anos. Agora, no movimento espírita, ao trabalhar com as mocidades, eu trabalhei. Antes de você começar na mocidade, eu queria fazer um link com o que você está falando. Essa questão da autoestima não tem a ver com os pais, com a educação que é dada em casa, com o reforço
da personalidade e das virtudes ou da correção das imperfeições das crianças? Com certeza. Se uma criança, todas as vezes que ela erra, ela ouve dizer, você é burro ou você não dá conta, se você deixa, é óbvio, tem um educador que diz que o leite derramado não precisa de ser evidenciado. É óbvio que ninguém queria derramar o leite. Se derramou o leite, se você não puder fazer nada, sai e deixa que alguém ajude a limpar. Mas o ideal é que, como educadores, nós pudéssemos sempre nos abaixar e limpar o leite com o educando, com o filho, com o aluno. Então, as famílias, exatamente pelo desafio que eu falei inicialmente, da expectativa do sucesso, o insucesso é trabalhado como o negativo. Não fazer de acordo com o que se espera de uma criança de 6 anos, de 8, de 10, e aí vai por aí afora nas idades de rendimento educacional, ou mesmo motor, o que for, traz uma cobrança para essas crianças, para esses jovens. Então, eu acredito que se os pais voltassem a trabalhar com seus filhos de uma forma em que, parabéns, você fez o que você deu conta, nós íamos trabalhar com adultos muito diferentes, capazes de trabalhar o seu, né, sua parte interna com felicidade. Não, e tem um outro aspecto, que é a questão de que, assim, ninguém aprende sem errar, né? Thomas Edison tentou 99 vezes até que a lâmpada acendeu. Isso né? mesmo. E assim, como é que você vê essa questão do erro e do acerto? Essa questão de acerto é algo, filosoficamente, até de abordagem difícil, né? Eu tenho procurado não usar a palavra erro e acerto, mas procurar buscar em equívocos. Na verdade, é óbvio que a maior parte das vezes os equívocos, por repetição, vai nos mostrar o caminho mais fácil. Não é que tem um caminho mais certo, tem um mais longo, mais difícil. Então, nas rodas da reencarnação, o que é você pensar em lei de causa e efeito? Você não consegue acertar uma determinada qualidade. Você repete até que você consiga. Se você passar por ela mais fácil, você galga um patamar de facilidade. Por isso que quando você começa a ser bom, amoroso, afetuoso, você caminha mais rápido. Você vê que não é um crescimento linear, ele entra numa exponencial. Quando nós descobrimos que intimamente sermos bons, politicamente correto, respeitosos com a ecologia, com os rios, com a água, com os... A pessoa, você fala, gente, essa pessoa é tão diferente, ela é tão completa, mas porque ela entrou no caminho do acerto interno dela. O Ney Lobo diz isso, que existem... fala mesmo. Que quando você entra em determinados aspectos da evolução, te facilitam muito mais do que outros, né? Você citou o exemplo do afeto, né? Da sensibilidade, do amor, que realmente, né? Faz uma grande diferença para a gente. E Joana, que você falou. Joana de Ângeles, num dos livros dela, ela fala que nós não deveríamos nos preocupar tanto o que não vamos fazer. O indivíduo que quer parar de fumar, ele não vai ter que ficar falando para ele todo dia, eu não vou fumar, eu não vou fumar. Ele se inunde do bom e do belo. Ele se inunde de frutas, de sucos, de ar puro, que automaticamente ele não vai ter espaço mais para fumaça, para aquele ambiente que propicia, por exemplo, o uso do cigarro. E se nós levarmos isso para a vida dos nossos filhos, nós não vamos ser o ferrinho de dentista, que me desculpem os dentistas, mas o ferrinho do dentista é ruim para danar. Mas nós não podemos ser o ferrinho do dentista dos nossos filhos. Nós temos que mostrar para eles e para os jovens que estão junto de nós o que é que tem de bom nele. A minha filha outro dia falou, mãe, a minha mais nova, não vou dar conta da biologia. Nós mudamos agora de Poços de Caldas para Belo Horizonte, ela mudou de escola. Eu não estou dando conta dessa escola. Claro que está, minha filha. Onde que você não está dando conta? Eu estou tendo notas piores. Falei, não, você está agora entrando numa etapa da sua vida que você encontra novos desafios. Olha, na primeira infância, você vai disputar a escola com muitas crianças. É natural que você se sobressaia.
Depois, à medida que o funil educacional ele vai acontecendo, você vai disputando espaços menores. Então, as suas dificuldades ficam mais evidentes. Ou é mais difícil, o volume de aprendizado. E lembrei, falei com ela, Ana Clara, quando eu estava fazendo doutorado na PUC do Rio, eu lembro, Ana, que eu terminei uma prova que eu não consegui o score que eu precisava. E já velha desse jeito, já tendo 5 filhos, foi há uns 5 anos atrás, já com 44 anos, eu entrei dentro do banheiro, mas chorei tanto. Depois eu saí, fui ao meu professor e falei com ele. Falei, fulano, eu tenho feito o meu melhor, eu não vou deixar que essa nota me jogue para o chão. Então hoje, quando eu compartilho com meus filhos, com os meus alunos, eu compartilho, queridos, eu nunca fui dos 90, do score 90, 100, eu sou mediana. O que tem feito da minha vida melhor é ser disciplinada, voltar sempre atrás e não ter vergonha de errar. Não sei se você conhece aquele livro de respostas do Emmanuel. Tem uma mensagem que, para mim, ela tem sido balizadora das minhas relações com o outro, sejam com esposo, filhos, amigos. Admiráveis são todos os espíritos, nobres e retos, que caminham no mundo construindo o reino de amor. Ninguém tem dúvida que Dr. Bezerra de Menezes é admirável. Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, o nosso querido Divaldo Franco. Sabe qual que é o outro parágrafo de Emmanuel? Admiráveis somos todos nós, que nos reconhecemos frágeis e imperfeitos, e que, a despeito das quedas e das críticas dos outros, temos a coragem de levantar e continuar a andar. Ai, nossa, essa faz um link aqui com a minha próxima pergunta. Qual é o compromisso dos pais, dentro do aspecto espiritual da educação? Qual é o compromisso dos pais? Você sendo pai, qual é a sua missão? O Livro dos Espíritos, quando ele trata dessa missão dos pais, diz que o objetivo principal é encaminhar este espírito para Deus. O que é encaminhar para Deus? É colocar este espírito consoante as leis da natureza, as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que eu considero basilar no processo educacional, quando ela trata de todas as leis, é ensinar na vivência dentro das possibilidades de cada um, porque é um processo. Olha, é como se você pedisse, às vezes, que um pai que está engateando no processo seu moral, porque nem todo pai está adiantado moralmente do espírito que recebe, apesar de ser um processo de ida e de vinda, o pai tem que mostrar para os filhos esse retrato do mundo. Então, você pode observar que quando os espíritos relatam em vários livros da bibliografia espírita de um obsessor, de um espírito num processo muito difícil, o que é lembrado para esse espírito? A oração ensinada pela mãe na primeira infância. O link é sempre a mãe, né? E é sempre a oração. Por isso que eu entendo que a oração, a despeito de todas as dificuldades, nós temos que rezar com os nossos filhos sempre. Aquele momento que um filho fala, mãe, vem rezar comigo para deitar? Eu tenho filhos de 25, de 20, de 19, de 16, de 15, até hoje. Alguns me chamam para rezar porque querem que eu faça massagem nas costas. Faço cafuné na cabeça, não tem importância. Eu sempre me predisponho porque eu sei que vai ser um mantra, que algum dia, na trajetória deles, vai lembrar para eles que eles são filhos de Deus. Da mesma forma que guardo dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, essa imagem tão abençoada das primeiras orações. Né? A propósito disso, eu te pergunto, você acha que é necessário, producente, é obrigatório que a gente ensine um credo, uma religião, aponte um caminho espiritual para os nossos filhos? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Aguarde um instante só. Voltamos com mais questões sobre os desafios da educação dos filhos. E quem responde para nós é a professora Thelma Virgínia Rodrigues.
voltamos com o Momento Espírita. O tema de hoje é os desafios da educação dos filhos e nós estamos conversando com a professora Thelma Virgínia Rodrigues. Thelma, no bloco anterior eu estava lhe perguntando se você acha que é obrigatório, que é necessário que a gente encaminhe os filhos para um credo religioso, enfim, para o caminho da espiritualidade. Como é que você vê isso? Olha, cada um tem que falar do que está cheio o seu coração. Se eu sou espírita e eu elegi a doutrina espírita como um caminho abençoado para a minha felicidade, é muito difícil que eu não conviva e não divida isso com a minha família e com os meus filhos. Então, para mim, isso é claro que eu devo dar esse roteiro. Não significa que outras famílias deveriam fazer a mesma coisa no seu credo, e algumas nem têm a religião. Mesmo porque hoje as religiões têm, às vezes, sido tão antagônicas e tão difíceis que às vezes, uma família que não tem uma religião e é politicamente correta, ela tem um respeito pela natureza, está mostrando mais para os filhos do que um credo religioso. Agora, no caso da doutrina espírita, não sei se eu estou sendo um pouco convencida, mas com tudo que eu estudei, por tudo que eu já tenho procurado, ela tem roteiros muito claros. A questão da reencarnação, da existência, né, dos espíritos, da presença de Deus, essa consciência cósmica que nos acompanha, poder dividir com os filhos hoje nessas dificuldades de diferenças sociais e poder falar que eles têm um compromisso e compartilhar isso, eu acho importante. Muito, muito importante. Bom, junto dessa questão da obrigatoriedade ou da necessidade do encaminhamento para um credo religioso, tem uma outra influência, né, que é muito forte na atualidade, que é a questão da mídia. Como é que você vê, né, dentro do enfoque espírita, como é que a gente se contrapõe a essa influência tão densa da mídia? E aí, mídia vale para tudo, né? TV, cinema, né? Mídia como todo. Você até fez uma pergunta que faz parte de uma pesquisa minha no campo profissional. Eu tenho trabalhado com a implantação do Sistema Brasileiro de Televisão Digital do ponto de vista técnico, como engenheira. Mas também tenho trabalhado como estudante de psicologia, estou terminando o 3º ano, com essa questão dos vetores que formam a subjetividade. Do ponto de vista do estudo como aluna de psicologia. É colocado que, há um tempo atrás, os vetores seriam a religião, a família, o trabalho. E foi colocar, e mais uns 2 vetores. Mas o importante que eu gostaria de salientar agora é que está sendo colocada a mídia como um vetor fundamental na formação da subjetividade. Hoje eu entendo a mídia como a influência que vem atrás dessa nuvem de testemunhas que seriam os próprios espíritos. Nós não estamos envolvidos pelos espíritos fora da matéria e que influenciam no pensamento, nos atos, que de ordinário está lá no livro dos espíritos, são eles que nos dirigem. As pessoas falam, mas você acredita nessa influência dos espíritos? Acredito porque a criança acaba de assistir uma televisão e de ordinário não é a televisão que tem dirigido a vontade dos nossos filhos, que tem dirigido o anseio dos nossos jovens. O menino acaba de ver na televisão 2 jovens, 2 corpos assim, esculturais se tocando, se abraçando, não no afeto, mas na sexualidade, porque nós temos sim que tocar, nós temos que abraçar com afeto, mas não é isso que eles têm visto na mídia. Como é que chegam esses jovens? Como professora, às vezes com uma sala de 40, 50 alunos, e alunos mesmo, sexo masculino, eu tenho que trabalhar com eles para que eles não me vejam como um objeto, uma mulher ali na frente. Uso muito a palavra queridos, meus filhos, volto nesse contato amoroso com eles. E há um tempo atrás, um jovem me falou assim, professora, a senhora parece mais nova do que a minha mãe, mas eu consegui olhar para a senhora muitas vezes como se fosse a minha avó. A senhora é tão amorosa. Ai, para mim não teve assim, contato melhor com ele. O que ele está querendo dizer? Que ele sentiu o laço, o que eu quis estabelecer com ele. Então,
nesse universo de influências, nós hoje, pais, temos que procurar saber fazer escolhas, levarmos substituição de momentos familiares, porque onde que a mídia entra? A mídia entra onde a família se encolhe. Ninguém quer trocar o jantar, a televisão, o jornal, ou colocar a perna para ficar com os filhos. E olha, ficar com os filhos dá trabalho. Ter tempo para a família dá trabalho. Você chega, a mulher hoje, chega depois de 40 horas na semana. Às vezes, a jornada de trabalho com deslocamento dão 10, 11 horas. Você chega, o filho fala, mãe, vem rezar comigo? Quer dormir? Minha filha sempre fala, mãe, você está cansada hoje? Tô, filha, mas ficar com você sempre me descansa. E normalmente, quando eu me deito com ela e faço aquela oração, normalmente quem mais recebeu fui eu e não ela. Então nós temos que compartilhar. Fazendo um link com essa questão da mídia e tal, eu te pergunto, como é que fica a questão da autoridade? Né? Porque hoje, na modernidade, não é comum na geração dos meus avós e dos seus pais, né? Assim, eu mando e você me obedece. Agora existe um certo diálogo. E onde é que fica o limite da autoridade e da liberdade? O educador tem que ter muita clareza do que é fundamentalmente importante e se esse não ou esse sim tem que ser seguido. Jesus disse com muita propriedade que seja o seu dizer sim, sim e não, não. Em termos educacionais, ficar no muro, ser morno, é da pior espécie, é um exemplo ruim de insegurança para os filhos. Então, é essa tranquilidade de estabelecer o que não pode ser quebrado, quais são os limites que não podem ser derrogados e flexibilizar naqueles que são possíveis e fazer os combinados com os filhos. O combinado não é caro e se esses combinados forem seguidos, fica confortável tanto para o filho quanto para os pais. Bom, a gente pode situar a questão das drogas como? Desse universo, né? Porque agora a gente está num momento assim muito diversificado, né? Das drogas ilícitas, né? Nas gerações passadas eram mais o álcool, né? O espectro das drogas aumentou muito e a oportunidade para encontrá-las é muito grande. E eu penso que esse seja um grande desafio, né? No momento da educação. A questão das drogas é o exemplo da família. Entra aí. Se nós falamos que o álcool não deva ser consumido, se nós estamos elegendo que as drogas, sejam medicamentos, comprimidos, maconha, o que for, não devem ser consumidas, esse deve ser um exemplo estabelecido dentro da casa. E um limite tem que ficar claro. Você não pode aceitar seu filho consumindo perto de você.